sobem como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Hoje venho a ti, é o hino que vamos iniciar, cantando oração ao Senhor. Vamos ficar de pé todos juntos, quem puder, e vamos louvar ao Senhor.
E Apocalipse 12 diz-nos que eles proclamaram a alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o reino do poder, a riqueza, a sabedoria, força, honra, glória e louvor. Só Ele, Jesus, merece toda a nossa honra e louvor. Só Ele é que nos deu a salvação. Bom dia, irmão. Espero que tenham tido uma boa semana e tenham desfrutado de uma excelente sopa da pedra. Ainda bem que não quebrou meus dentes, a pedra derreteu, mas estava muito saborosa. Trago saudações do nosso irmão Josnaldo, meu companheiro de viagem, um dos companheiros de viagem, mas ele foi para o Brasil. Mas hoje cedo, muito cedo, ele mandou a mensagem dizendo: pastor, mande cumprimentos à igreja Batista de Vieira. Então eu, como um bom obediente, na minha terra diz: obedece, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então eu vou procurando ter um pouquinho, não muito, mas vou tendo. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 1. Vamos olhar uma passagem que fala da realidade da serva do Senhor. Eu quero pensar nisso. Eis aqui a serva do Senhor. Eu não sei quantas mensagens os irmãos já ouviram falar de Maria. Por uns ela é sobrevalorizada, por outros ela é menosprezada. Fala-se muito pouco dessa mulher
que nos ensina muito. E esse texto eu vou fugir do meu padrão de 3 pontos e vou falar 5 realidades que eu aprendo com essa mulher. Capítulo 1 de Lucas, a partir do versículo 26 até o 56. Então nós vamos hoje ouvir o toque da sirene, não vai ter jeito. Diz assim: ora, no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, e uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, turbou-se muito e pôs-se a pensar que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: como se fará isso, uma vez que não conheço o varão? Respondeu-lhe o anjo: virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e por isso o que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Eis que também Isabel, tua parenta, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada será impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Naqueles dias, levantou-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias, e saudou a Isabel. Ao ouvir Isabel a saudação de Maria, saltou a criancinha no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo, e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois logo que me soou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria dentro de mim. Bem-aventurada aquela que creu, que se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque atentou na condição humilde da sua serva. Desde agora, pois, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, e santo é o seu nome. E a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço manifestou o poder, dissipou os que eram soberbos nos pensamentos de seus corações. Depois dos tronos os poderosos, e elevou os humildes. Aos famintos encheu de bens, e vazio despediu os ricos. Auxiliou Israel, seu servo, lembrando-se de misericórdia, como falou aos nossos pais, para com Abraão, a sua descendência para sempre. E Maria ficou com ela cerca de 3 meses, depois voltou para a sua casa. Que Deus abençoe a sua palavra. Senhor, fala aos nossos corações, desafia-nos a seguir o exemplo de Maria, desafia-nos, Senhor, a dizermos como ela: eis aqui o servo, a serva do Senhor, cumpra-se conforme a tua palavra. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei quantas vezes os irmãos já ouviram mensagens sobre esta mulher. Eu não sei se os irmãos reparam que o texto fala sobre o nascimento daquele que é o nosso Salvador.
nós dizemos algumas coisas sobre Jesus. Dizemos que ele é rei, profeta e sacerdote. Rei porque ele é descendente de Davi. Profeta por causa dos seus pronunciamentos, de tudo aquilo que ele disse. Mas como é que ele é sacerdote? O livro de Hebreus diz que ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, muito mais elevado. Mas o texto aqui que nós lemos prova que Jesus é de linhagem sacerdotal. E Lucas teve a capacidade de fazer isso de modo muito bonito, porque ele apresenta Maria como prima de Isabel. E se os irmãos olharem o contexto, lá diz que Isabel, além de ser avançada em idade, ser casada com Zacarias, tanto ela quanto ele eram de linhagem sacerdotal. E se Maria é prima de Isabel direta, Maria é de linhagem sacerdotal. E Jesus, de fato, pode ser chamado de sacerdote. Mas quando nós caminhamos por esse texto, nós percebemos algumas coisas. O anjo aparece e diz que ela vai ser a mãe do tão esperado Messias. Ela é a mulher pela qual vai se concretizar a promessa que Deus fez lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, que a semente da mulher iria destruir, ia pisar a cabeça da serpente. Ela é a jovem que o profeta Isaías falou, lá no capítulo 7, versículo 14. Mas quais as lições do texto? E eu falei que eu tenho 5 lições para a minha vida, que eu aprendo com ela. A primeira lição é que nós precisamos reconhecer que achamos a graça do Senhor, que a graça de Deus se manifestou a nós. Ela olha para Deus e diz que Deus é o Deus da graça. E por ele ser o Deus da graça, ele é o Deus que manifesta o seu amor. E ela deveria se alegrar, e nós devemos nos alegrar, porque o Senhor se manifesta a sua graça para conosco. E é através dela que nós alcançamos a misericórdia e a salvação. É através dessa mulher que nós percebemos que vem o nosso Salvador. Mas é no diálogo que esse anjo tem com ela que Deus vai responder uma pergunta que ficou ecoando nos anos. A pergunta que foi feita lá em Gênesis, no capítulo 18, versículo 14. Quando Sara questiona que ela já era velha, que ela não poderia mais engravidar, que o seu marido já era idoso, há uma pergunta: acaso há alguma coisa impossível para Deus? E a pergunta fica reverberando nos anos. E a resposta surge aqui com Maria, no versículo 37. Porque para Deus nada será impossível. E isso é interessante, porque Deus sempre nos responde, mas Ele nos responde no tempo dele. Ele nunca deixa as nossas perguntas sem resposta. Mas precisamos entender que a resposta de Deus vem no seu tempo. Então, a primeira realidade, o primeiro ensino é reconhecer que a graça de Deus se manifestou a nós. Ela reconhece isso. Ela diz que ela recebeu, ela é agraciada, o Senhor é com ela,
E o anjo diz: não temas, porque achaste graça diante de Deus. E a graça de Deus também se manifestou a nós. A segunda realidade que eu aprendo com ela é que eu, como ela, tenho que ser apenas servo de Deus. E aqui é algo importante. Ela não se reconhece como alguém superior, ela não se reconhece como uma senhora, rainha absoluta, ela se reconhece como serva de Deus. Ela olha para Deus e diz: tu és o meu dono. Nós cantamos hoje: Senhor, Senhor, a ti quero louvar, tu és o meu dono. Então ela se disponibiliza para realizar a vontade do seu Senhor. Versículo 38, ela diz: eis aqui a serva do Senhor. Depois ela canta e diz que o Senhor tentou para a condição humilde da sua serva. Ela não quer ser nada além de serva de Deus. E como ela, nós devemos seguir esse exemplo. Não querer ser nada além do que servos. Eu aprendi na minha vida, enquanto membro de igreja, que as pessoas que eram convidadas para pregar na igreja em que eu cresci, nunca se lia e nunca se dizia sobre o currículo vitae daquela pessoa. A única coisa que se dizia é: ele ou ela é servo de Deus. Porque essa é a melhor coisa que nós podemos ser, servos de Deus. E devemos exultar nisso. Ela exulta por ser serva de Deus. Nós exultamos por ser servos de Deus. A terceira realidade: reconhecer que precisamos de um Salvador. Vejam, ela pega, diz: a minha alma engrandece ao Senhor, versículo 47, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Ela tem a consciência de que ela estava perdida. Ela tem a consciência de que ela era pecadora, falha, como eu e tu. Ela tem a consciência de que ela carecia da graça de Deus. Mas quando a graça de Deus se manifestou a ela, quando ela se viu agraciada por Deus, ela se alegrou e disse: tu és o meu Salvador. Ela reconhece que esse Salvador é misericordioso. Ela reconhece que é por causa da misericórdia e da graça de Deus que se estende de geração a geração. E por isso ela se alegra nele e o exulta por tão grande salvação que ele trouxe para ela. A quarta vai tocar, vamos esperar, ou hoje não toca? A quarta lição que eu encontro é que, como ela, eu tenho que louvar a Deus pelos seus feitos poderosos. O cântico que ficou conhecido como Magnificat, que nós cantamos muitas vezes, é um ato de louvor e adoração a Deus. Ela exulta, ela louva a Deus. E esse cântico, que vai até o versículo 55, está cheio de salmos, está cheio de citações dos textos bíblicos, dos profetas. Como é que nós estamos? Ela ensina que nós precisamos conhecer a palavra de Deus, porque o poderoso que fez grandes coisas tem uma conotação com o Salmo 126. Se dizia que o Senhor, quando o Senhor nos restaurou, nos devolveu a sorte de Sião, se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por nós. Ela era alguém que conhecia a palavra de Deus. Ela reconhecia que esse Deus, o conceito de um Deus misericordioso,
maravilhoso, de um Deus gracioso. O profeta Jeremias diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã. E ela, percebendo isso, reconhecendo quem é o Senhor, ela se alegra e o louva. Nós temos louvado a Deus, nós temos nos alegrado em Deus, por tão grande salvação que Ele trouxe para conosco. E a última lição que eu aprendo com ela, que é também uma lição que eu tenho aprendido com essa igreja, é que quem ama a Deus e quem percebe a salvação de Deus vai ser solidário e vai cuidar do seu próximo. Isso fica patente no texto, no versículo 56 e 39. Versículo 39 diz que ela se levantou e foi visitar apressadamente. Ela foi visitar a sua prima Isabel. E o versículo 56 diz que ela ficou cerca de 3 meses, depois voltou para a sua casa. Os irmãos lembram que o texto diz que Isabel já era uma mulher idosa, seu marido era idoso, deveriam viver os dois sozinhos. Ela precisava de auxílio. Ela estava no 6º mês de gravidez. E Maria fica 3 meses cuidando da sua prima. Ela fica 3 meses amparando, sendo solidária. Sabe por quê? Porque quem serve a Deus e quem obedece a Deus cuida do seu próximo. Quem ama a Deus aprende a ser solidário. Ela é solidária com a prima e fica até João nascer e depois regressa para sua casa. Somos solidários. Amamos os nossos irmãos e os nossos amigos. Pastor Paulo César Brito tem uma canção baseada em Atos capítulo 3, quando Pedro e João vão para o templo para orar e estar com Deus. E junto à porta estava um aleijado pedindo esmola de qualquer valor. E o pastor Paulo César Brito diz assim: e quem procura Deus acha o seu irmão. Nós precisamos ser solidários e cuidadosos. Mas como aplicar esse texto às nossas vidas? Como aplicar essa realidade desse Jesus que entra sendo o salvador da história, resgatando as nossas vidas, que Ele veio salvando e resgatando aquela que vai ser a sua mãe? Como é que nós aplicamos hoje, nos dias atuais, as lições desse texto? Será que eu e tu teremos a coragem de dizer: eis aqui o servo ou a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra? Porque notem, essa mulher que apareceu grávida, sendo solteira, ela poderia ser condenada à morte. Era o que dizia as Escrituras lá em Deuteronômio capítulo 22, versículo 17 até o 27. Ela estava condenada à morte, mas mesmo assim ela prefere obedecer a Deus. Então, como eu aplico essa palavra na minha vida? Ser servo do Senhor, primeiro, é reconhecer que a graça de Deus
manifestou na minha vida. É perceber o sacrifício de Deus na cruz do Calvário para mim. A sua encarnação, a sua morte e a sua ressurreição. Eu reconheço isso. Segunda coisa é que servo de Deus é aquele que obedece o Senhor, reconhecendo o seu estado e a sua condição. Eu sou apenas servo. Ele é o Senhor. E cabe a mim obedecer. Eu tenho o direito do soldado. Os irmãos sabem qual é o direito do soldado? Do recruta? Lá na minha terra, quando nós vamos nos alistar para o exército, disse muito isso. O direito do soldado é o direito de não ter direito e não abusar do direito que tem. É simplesmente obedecer. E como servos de Deus, nós temos que obedecer. Servo é aquele que reconhece Deus como seu Senhor e o seu Salvador. É aquele que diz: eu sou dono da minha vida. Não. Eu sou dono do meu nariz, do meu destino. Não. Servo é aquele que diz: eu pertenço ao Senhor. Ele é o Senhor e o Salvador da minha vida. E eu existo para fazer a vontade dele. Todo aquele que se diz cristão, todo aquele que conhece a oração modelo de Jesus, deve conhecer também a frase que diz: seja feita a tua vontade. Então não é a minha vontade, não é o que eu quero, é o que ele quer. Servo é aquele que louva e adora o Senhor, independente da circunstância. Lembra aquele cântico? Não olhe as circunstâncias, não, olhe o seu amor. É o caso aqui. Maria, ela louvou independente da circunstância. A circunstância dela era a morte. Era ser apedrejada. Mas ela diz: apesar de eu estar correndo esse risco, eu louvo ao Senhor. Qual é a circunstância da tua vida nesse momento? Estás disposto a louvar o Senhor? Adorá-lo? Reconhecendo como Senhor da tua vida? E aquele que é servo de Deus torna-se solidário e aprende a cuidar do seu próximo. Aprende a cuidar do seu próximo. Aquele que é servo de Deus ama o Senhor acima de todas as coisas, mas ama o próximo como a si mesmo. Eis aqui o servo, a serva do Senhor. Cumpra-se em mim conforme a sua palavra. Temos coragem de dizer isso? Somos servos de Deus. Aquela mulher, aquela jovem, vejam o destino do universo foi depositado nas mãos de uma adolescente. E ela disse: Senhor, seja feita a tua vontade. O que Deus está colocando nas tuas mãos? O destino de quem Ele está colocando nas tuas mãos? Vais dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, vamos orar. E em seguida, sentaremos e ouviremos o Cosmos. Hoje não tivemos a sirene. Terminou a mensagem antes da sirene. Vamos. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, pelo desafio que ela nos traz. E te pedimos, em nome de Jesus, o nosso Salvador,
que a tua graça seja percebida, porque tu já manifestaste isso na pessoa de Jesus Cristo. E que aqueles que não a perceberam possam perceber, possam te reconhecer como Senhor absoluto. Mas ao reconhecer isso, reconheçam também as suas fraquezas, as suas debilidades e olhem para ti como o Salvador e aquele que torna-se o Senhor, porque tu pagas o preço do resgate pelas nossas vidas. Que nós possamos ter uma atitude de louvor e adoração, uma atitude de obediência e serviço, mas também de cuidado para com o nosso semelhante. Despede-nos agora, Senhor. Despede-nos na tua paz. E que o teu amor, a tua doce graça, a tua consolação e a comunhão que vem de ti, seja com esta igreja, seja com o teu povo espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus nos abençoe. Vamos sentar e vamos ouvir o povo.